Transmissão do programa Boa Tarde Caxias. Está no ar. Boa Tarde Caxias. Olá, muito boa tarde. Estamos começando o Boa Tarde Caxias. A partir de hoje, você sabe, nós estaremos recebendo os candidatos a prefeito de Caxias. Durante toda essa semana e parte da outra, a cada dia um candidato diferente aqui no Boa Tarde Caxias, para que você, telespectador da TV Sinal Verde e também da Rádio Sinal Verde FM, possa conhecer quem são os candidatos, quais as suas propostas para Caxias. E o meu convidado de hoje é o candidato AJ Alves, do DC, Democracia Cristã. Vamos saber um pouquinho do perfil do candidato. AJ Alves nasceu em Caxias, Maranhão. Tem 32 anos, é casado, pai de 2 filhos, bacharel em Ciências da Computação pela Universidade Estadual do Piauí. É empresário do ramo da Engenharia da Computação. É a primeira vez que se candidata a um cargo público eletivo. Candidato, boa tarde. Inicialmente, obrigado por atender o nosso convite. O que a sua candidatura propõe de diferente para Caxias? Bem, primeiro, boa tarde, Ricardo. Eu só queria fazer um adendo inicialmente, que eu, por ser de um partido nanico, não teria obrigação por lei de ser convidado para sabatinas e debate. Mas o Sinal Verde, a TV Difusora, em um sinal de democracia, fez questão de chamar todos os participantes dessa corrida. Então, muito obrigado, Sinal Verde, muito obrigado, Ricardo. Bem, e antes de tudo, que fique bem claro, o meu movimento para Caxias é contra esse sistema político falido e corrupto. Ricardo, eu não vim aqui para fazer tipo, não. Eu quero deixar bem claro que no meu governo, o meu projeto é para fazer você, cidadão caxiense, ser respeitado como cidadão, não somente pagar os impostos, receber pelo que você paga. E, claro, quem me acompanhou pode ver que o meu movimento para conseguir me candidatar foi muito grande, porque eu tive que recusar muitas pessoas que me ofereceram ajuda, pessoas que dizem conhecer muito bem o processo político e eleitoral, para justamente que eu não tivesse ninguém no meu cangote fuçando e pedindo coisas. Então, eu estou preparado e estou livre para fazer o que eu estou propondo. A sua é uma candidatura independente? Pode dizer que, em termos gerais, sim. Eu sou adepto da candidatura livre, sem necessidade de partidos políticos. Então, claro, hoje todo mundo precisa de partido político. Eu estou num partido, claro, mas posso dizer que é uma candidatura independente. A gente sabe que o modelo político-administrativo brasileiro, a nossa democracia, ela é pautada no diálogo que, infelizmente, na maioria das vezes, esse diálogo se transforma no toma lá da cá entre o executivo e o legislativo. Um problema que não é localizado só em Caxias, é histórico em todos os municípios, estados, na própria União a gente percebe esse toma lá da cá. E o senhor não tem candidatos a vereador, seu partido tem só a sua candidatura a prefeito juntamente com a sua vice. Como é que o senhor pretende construir uma base parlamentar na Câmara, caso seja eleito prefeito? Então, esse é o modus operandi da política nacional. De fato, e se nós analisarmos o cenário federal, digamos assim, o presidente da República ele tem que lidar com 513 deputados federais, mais 81 senadores. Então, aí são mais de 400 parlamentares. O que é muito difícil, até pela distância governo-povo, ele implementar muitas coisas. Então, inevitavelmente, ele tem que ter um diálogo bem maior, direto com os parlamentares. No caso de Caxias, nós temos apenas 19 vereadores. E em Caxias, claro, a eleição municipal é muito mais importante do que uma eleição estadual, que uma eleição federal. Em Caxias, os vereadores eles frequentam as padarias, eles vão nas praças, vão no shopping, eles passeiam. Então todo mundo sabe exatamente onde os vereadores moram. No meu projeto, se eu for eleito, eu teria a chancela do povo para fazer o que eu propus. E eu posso muito bem falar, eu acho que o confronto, não o confronto de ideias, claro, de debate, de fala, com o legislativo, ele não é maléfico à democracia. Pelo contrário, ele é benéfico. Então, eu mostrarei os meus projetos
Falarei. Vereadores de Caxias, essa é a minha proposta. Eu fui eleito para isso. Agora, eu preciso da Câmara de Vereadores ajudem também para isso. Então, essa é a real proposta. Mas não é uma visão romântica? O senhor acha que é possível fazer esse diálogo a partir de então? Eu creio que sim. Creio que sim, porque, como eu falei, a proximidade dos governantes municipais com o povo é muito maior. Por exemplo, recentemente não tão recente, as pessoas fizeram uma manifestação na frente da casa do prefeito, pedindo a volta das academias. Pronto, é isso. Essa é a manifestação do povo, que o povo vai falar. Ele vai cobrar os seus governantes. Ele está lá, o prefeito atendeu, poderia não ter atendido. Mas essa é a forma que o povo se coloca e tem que se colocar em frente aos seus governantes. E todo político tem que ser cobrado, independentemente. Então o senhor pretende administrar Caxias com o apoio e pressão popular? Exatamente, é a única forma. O povo tem que participar da democracia. Ele não só vota, ele tem que passar os 4 anos cobrando e firme. E a falta de uma chapa proporcional, né? Lançar candidatos a vereador, isso de certa forma não atrapalha a sua candidatura? Na realidade, essa questão de eu não lançar vereadores foi mais por a questão da luta que eu tive para conseguir me candidatar. Para quem me acompanhou, eu tive que falar com muita gente, com muitos partidos. Na verdade, acho que eu falei com todos os partidos existentes no Maranhão e em Caxias que não tinham pré-candidatos a prefeito. Por uma causa ou por outra, eu fui rejeitado na maioria deles, mas eu sempre tive uma conversa muito franca. O meu projeto é esse. Então, e mais ou menos ali nos 45 do segundo tempo, porque existe um calendário eleitoral, eu tive que tomar uma decisão, eu e o meu grupo político, nós temos que tomar uma decisão dura. É o seguinte, eu não tenho partido, mas nós precisamos continuar esse projeto. Então nós dividimos o grupo, alguns foram para alguns outros partidos, se candidataram, e eu me lancei digamos, no último suspiro, na última tentativa. Consegui, tanto é que agora sou o candidato a prefeito. O caso foi basicamente esse. Eu creio que, claro, se eu tivesse candidatos a vereadores de rua, propriamente pedindo votos, para mim seria muito ideal. E foi até um pouco frustrante não estar nessa situação. Mas como eu falei inicialmente, se eu sou uma pessoa que advoga pela candidatura avulsa, e o que eu estou mais ou menos isso, uma candidatura avulsa, não vou usar fundo partidário ou fundo de financiamento de campanha, nada, isso não uso. E eu também não tenho candidato a vereador, é uma candidatura avulsa. Se eu defendo isso, eu acredito nisso, então eu tenho que me lançar. Porque se eu não acredito nem no que eu falo, então não me sobra mais nada. Então imagino que a sua campanha ela vai ser pautada sobretudo nas redes sociais. Sim, perfeito. Inicialmente sim, mas eu vou para as ruas. Eu já adianto em meus vídeos que os meus projetos têm algumas pautas que não são tão digestivas, tem algumas pautas duras, são remédios amargos, como eu gosto de falar, são pautas mais difíceis, e para essas eu estarei nas ruas, vou andar Caxias inteira, já tenho andado, né? Vou andar, quero explicar para cada um de vocês, eleitores de Caxias, exatamente o porquê dessas pautas. Só existe uma forma de fazer isso. O dinheiro que chega na prefeitura não é infinito, e ele certamente não dará para tudo que é preciso fazer. Então, é imprescindível transparência, em primeiro lugar, mostrar para o povo como está sendo gasto o dinheiro, senso de prioridade e planejamento. É isso. Claro, vou para a luta. Como é que o senhor avalia o atual governo municipal? Onde que o senhor acha que o governo está acertando e está errando, ou não está errando em lugar nenhum, ou não está acertando? Qual é a avaliação que o senhor faz? O governo municipal, na realidade, ele mudou-se, claro, de 4 em 4 anos muda as caras, mas o projeto é sempre o mesmo. Na realidade, a prefeitura ela não passa de um amontoado de cabide eleitoral, né? Ali tem uma informação, inclusive, que eu gostaria muito de perguntar ao prefeito, espero que você venha ao debate, prefeito, que eu acho que é a única forma de saber essa informação, quer saber quantos % do orçamento da prefeitura é gasto em pessoal. É claro que com informações do Ministério da Fazenda e Tribunais de Contas, em média, na cidade do Brasil é quase 100%. Mas eu queria saber o número exato de quanto de pessoal é gasto com orçamento. E também quantos %
é de contratados e quantos são de concursados. Outra coisa muito interessante. E claro, enfim, prefeito, apareça, que as informações são muito importantes para se tomar conhecimento. Desculpa. Concluiu? Não, desculpa. A pergunta, desculpa. O que o prefeito está acertando? Creio que a única coisa que ele acertou foi o Mirante. O Mirante é um lugar muito bonito, diga-se de passagem, parabéns, mas nem só disso vive o povo caxiense, né? Você olha Caxias, inclusive Caxias, o Natal está começando mais cedo, vocês podem olhar aí, mas os bairros periféricos, e principalmente a zona rural, é totalmente esquecida, desassistida em saúde, principalmente em segurança. Segurança é uma coisa interessante. Infelizmente, segurança é uma coisa que não faz parte do rol de deveres do prefeito. Mas é claro, do Estado, no caso. Mas segurança é uma coisa que tem incomodado o caxiense. Tem. Tanto é que no começo, desde quando eu me lancei como pré-candidato, a maioria das reclamações que eu escuto do povo é segurança. Claro, eu tracei no meu projeto uma forma, né, que o governo municipal tem que interagir com o governo estadual. Uma secretaria, uma coisa atuante, uma coisa que capite os dados, enfim, consiga sugerir a melhor forma do governo estadual atacar essa forma. Então, o projeto é isso, é planejamento, senso de prioridade e trabalho duro. Candidato, a questão da segurança, de fato, está inclusa aqui no seu programa de governo. E o senhor tem uma parte que fala aqui que a Guarda Municipal deve estar devidamente treinada e equipada, inclusive com armamento letal. Mas como propor isso, como realizar se Caxias não tem os 500 mil habitantes necessários para que a Guarda esteja autorizada legalmente a usar armamento letal? Desculpa, mas eu creio que não seja esse o critério das armas legais, não. Eu acho que esse cálculo de usar arma letal é bem mais baixo, o número. Vou até confirmar, mas eu fiz um vídeo a respeito disso. E Caxias está apta a ter portar armas letais. Na realidade, a Guarda Municipal é um fator muito importante na segurança pública municipal. Como eu falei, a zona rural é totalmente desassistida de segurança. E muitos crimes acontecem na zona rural. Claro, nós temos prédios também públicos da zona rural, como postos de saúde, escolas. E a Guarda Municipal ela tem que chegar para somar nessa ronda ostensiva municipal. E claro, Caxias é uma cidade de quase 160 mil habitantes, ela tem que estar armada. Os índices de violência são altíssimos aqui. Eu vou advogar muito por isso e essa é uma pauta forte minha. Bom, 12h42, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta eu continuo a sabatina com o candidato AJ Alves do Partido Democracia Cristã. Boa tarde, Caxias. Oferecimento Óticas Marília, fazendo o melhor pela sua visão. A Ideal Construções tem como prioridade satisfazer você, cliente ideal. Oferecemos sempre um atendimento preferencial. E para você que gosta de economizar, a Ideal Construções todo dia tem produtos em promoção. Recebemos todos os cartões de crédito e ainda parcelamos a sua compra em até 10 vezes. Tudo o que você precisa para sua construção ou reforma, a Ideal Construções tem. A nossa entrega é rápida e deixamos o material na sua obra. Venha para a Ideal Construções. Ideal Construções, ideal para construir. Feliz porque sou criança e mais feliz ainda porque tem o mundo do real. O papai e a mamãe vai comprar meu presente aqui, mas as crianças é no mundo do real. Muitas novidades em brinquedos para todas as idades. E nós vamos ficar mais felizes no nosso mês, que é o das crianças. Comprando nosso presente no mundo do real, vocês ainda podem dividir nossas compras nos cartões de crédito. Mas as crianças já sabem, queremos presentes do mundo do real. Rua Arão Reis, no centro. No Outlet Moda Paraíba, temos produtos com até 80% de desconto nos setores de confecções, calçados e tecidos. Venha fazer economia de verdade. O setor de moda é em até 12 vezes no cartão Paraíba ou 10 vezes nos demais cartões. Essa promoção vai de 8 a 30 de setembro. Você vai ter muito tempo para aproveitar. Todo dia tem preço baixo. Use sempre a sua máscara e se proteja. Outlet Moda Paraíba. Economia de verdade. Chegou a hora de sua idade valer descontos nas Óticas Marília.
É isso mesmo! Vá agora até a Óticas Marília mais perto de você. Apresente sua carteira de identidade e sua idade vai valer desconto na compra da sua armação estilo. Novinho, quarentão ou na fase dos netos. Não importa a idade. Na Óticas Marília ela é seu desconto. Óticas Marília. Em qualquer idade fazendo o melhor pela sua visão. Boa tarde, Caxias. Oferecimento Óticas Marília, fazendo o melhor pela sua visão. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Estamos de volta com Boa Tarde Caxias, sabatinando o candidato a prefeito do Democracia Cristã, AJ Alves. Lembrando que você vai poder enviar a sua pergunta através de vídeo ou áudio pelo WhatsApp do Boa Tarde Caxias, 981 17 68 25, que será sorteada para os demais candidatos. As perguntas nós estamos recebendo e sorteando aleatoriamente entre os candidatos. Nós vamos agora, então, as perguntas que foram selecionadas aqui para o AJ Alves, de nossos telespectadores. Vamos à primeira pergunta. Boa tarde, Ricardo Marques. Essa pergunta vai para o programa Boa Tarde Caxias. Sou aqui do bairro Siriema e queria saber sobre os candidatos que irão para o debate no seu programa. Queria saber o que eles têm, se eles têm algum plano de fazer alguma ABS aqui no bairro Siriema. Pois o bairro Siriema é um dos maiores bairros da cidade, porém não tem nenhum posto de saúde no nosso bairro. Pessoas que moram aqui no bairro Siriema têm que se locomover para o posto do bairro São Francisco, do Antônio Viana ou do Piquezeiro para fazer algum procedimento em algum UBS, pois o bairro Siriema, pelo tamanho que não tem nenhum UBS. Queria saber se eles têm algum plano para colocar um aqui no nosso bairro, já que o que tinha no bairro Siriema da antiga Rua César Pereira já foi desativado há mais de 10 anos. Queria saber se eles têm algum plano para isso. A Jota, à vontade. Perfeito. Pronto. Existem, na realidade, 3 Caxias. Existe a Caxias do centro, e os bairros em torno ao centro. A segunda Caxias dos bairros mais periféricos, como o Siriema. E a terceira Caxias, que é a zona rural. Mesmo na Caxias 1, na área mais assistida, falta praticamente tudo. Você encontra todo tipo de problema. Na Caxias 2, que é o caso do Siriema, mais ainda. Na questão de saúde, é evidente a falta de planejamento nesse ponto. É impossível planejar e organizar sem dados. Não se sabe que tipos de casos, que tipos de doenças, que tipos de atendimentos são feitos nas UBS. Falta UBS, falta atendimento para as zonas periféricas, para o interior de Caxias. O plano inicial para a saúde é organizar todo o sistema, computadorizar, catalogar dados, ver aonde são as maiores demandas e de que tipo de demandas são. No caso, seria um bairro grande, está perto de outros bairros também grandes. Então, claro, esse é o tipo de lugar que tem que concentrar um polo de saúde. Então, o planejamento é essencial. Sem planejamento, não se tem métricas a serem batidas, não se tem plano de futuro. Planejamento. Claro, a ideia é assistir todos os caxienses, tanto da Caxias 1, da Caxias 2, como a Caxias 3. Então, pode ficar tranquilo que, com planejamento, nós assistiremos aonde falta saúde. Agora, candidato, toda eleição, os candidatos de oposição apresentam soluções fáceis, né, para todos os campos. E depois de eleito, já muda-se o discurso. Essa sua proposta aí, ela é de fato plausível? Perfeito, exato. Na realidade, meu plano de governo, eu briguei muito com as pessoas que me ajudavam a redigir esse texto, porque eu não queria colocar nada tão fora do possível, fora do real. Tanto é que um dos planos que me sugeriram colocar seria criar uma cidade administrativa em Caxias. Falei, não. O primeiro lugar que nós temos que fazer é saber quanto Caxias pode gastar investindo. A primeira coisa que nós vamos fazer em Caxias é reduzir os gastos possíveis.
Nós sabemos que tem um amontoado de gente em Caxias aí que não trabalha e recebe pela prefeitura. Vamos eliminar de primeira isso. Otimização de gastos. Eficiência administrativa é o ponto-chave. Só assim nós podemos ter dinheiro para investir no que é preciso. E esse no caso de computadorizar, catalogar dados, é crucial. Então, o primeiro passo é fazer isso. Nós temos que catalogar dados na saúde, nós temos que catalogar dados na educação, de segurança, enfim, isso é crucial. Sem dados, sem informação, não se pode organizar e planejar nada. Então, essa parte de automatizar tudo é o primeiro passo. Tem que ser. O senhor fala aqui no seu plano de governo, referente a essa questão do pessoal, que preferencialmente servidores concursados, mas capacitados e motivados para o projeto de recondução do município ao desenvolvimento, independente de desejos eleitorais, priorizando a meritocracia. O senhor acha que o prefeito de Caxias, se eleito o senhor vai poder nomear todos os servidores sem a interveniência de vereadores e líderes políticos ou aliados seus? Com certeza, tanto é que, como eu falei, essa minha candidatura, eu lançar essa candidatura, concorrer dessa candidatura, eu pautei bastante para não ter nenhum vínculo com ninguém, não ficar devendo nada a ninguém. Claro, eu vou escutar, o meu plano é escutar os servidores caxienses, que já trabalham com isso há muito tempo, na saúde, na educação, em todas as áreas, e que eles me apontem os melhores nomes. Claro, um quesito muito importante vai ser a capacidade administrativa. Eu quero administradores nas minhas secretarias. E o bônus, obviamente, é eles conhecerem muito bem todo o aparato municipal. Só com independência, se eleito, posso fazer isso. Eu me vejo com toda essa independência possível para fazer esse tipo de governo. Vamos então a mais uma pergunta de telespectador. Bom, boa tarde. Aqui quem está falando é o produtor cultural aqui do bairro Volta Redonda, Salubre, Campo de Belém. Sou conhecido como Chico da Quadrilha, né? E eu venho aqui gravar esse vídeo para falar para você, prefeito, o que você tem e o que você pretende trabalhar e fazer pela cultura de Caxias, né, que está se acabando. O que você tem de falar por nós, que é o que nós clamamos, pela uma boa cultura, que aqui a cultura não está tendo mais. Principalmente turismo. Aqui em Caxias era para ter mais turismo, entendeu? Pessoas de fora vêm conhecer mais a cidade. E isso não está se acontecendo mais. O que você tem de fazer por nós? À vontade. Muito legal a pergunta. Não existe sociedade sem cultura. E, particularmente, cultura é uma coisa muito forte para mim e que Caxias tem de sobra. Caxias é uma cidade de mais de século e tem muita história para contar. Eu englobo cultura também com patrimônio histórico. Eu pretendo, claro, o meu governo ele será muito eficiente. Por exemplo, cultura para mim não será fazer festas de diversão, como por exemplo carnavais. O carnaval, claro, é uma manifestação popular, que deve ser acompanhado pela prefeitura, né, porque a prefeitura tem responsabilidades quanto a isso. Mas cultura para mim seria danças típicas, atividades de livro, escrita, poemas, música, fazer sarais, enfim. E o patrimônio e preservação do patrimônio histórico, que nós temos também de sobra. Isso tudo, com esses festivais locais de cultura, de música, de textos locais e o nosso patrimônio histórico, automaticamente atrairá o turismo. O turismo, ninguém vai para algum lugar, qualquer cidade, sem ter um atrativo. Então é justamente isso que vai incentivar o turismo, não propriamente a ação da prefeitura nisso. A prefeitura dá o suporte para todas as atividades e essas atividades atraem o público. Cultura é muito importante. Vamos então a outra pergunta de mais um telespectador. Boa tarde, Ricardo Marques. Quem está falando aqui é o professor Marcão, do povoado Soledade, 3º distrito de Caxias, próximo à antiga Esquincariol. Ok? Eu gostaria de saber do candidato, se ele eleito ou reeleito, o que ele pretende fazer em relação à educação, à saúde e ao transporte do povoado Soledade, 3º distrito. Tendo em vista que nós temos uma escola muito boa, por sinal, mas só possui ensino fundamental 1. As crianças têm que sair daqui para outras localidades, para terminar o fundamental 2.
E em relação à saúde, o posto de saúde não temos. Muitas mães e crianças vão a pé pela BR até o DNR para serem atendidas. E também em relação ao transporte. Aqui, se você não tiver R$ 7,00 para trafegar, para sair da localidade, você também tem que ir a pé. Então, nós precisamos desses 3 pontos fundamentais no nosso povoado. Eu gostaria de saber a proposta dos candidatos, se eleitos ou reeleitos, o que eles pretendem fazer para solucionar o nosso problema. Obrigado pela atenção. À vontade, candidato. Reeleição é uma questão bem futura, né? Então, primeiro tem que ser testado nos 4 anos. Mas vamos lá. Esse problema, em geral, né, saúde, educação e transporte, para uma zona que é quase rural, é uma resposta bem parecida com a primeira. Planejamento. Claro, se o bairro não está sendo assistido, é porque não existe planejamento, não se sabe a demanda necessária de alunos, e para, no caso do nível, né, é Fundamental 1, Fundamental 2, não se tem essa informação, ou não tem vontade de resolver, enfim. Para a saúde, a mesma coisa, você não sabe quanto da população precisa e do que precisa ali. Isso tudo só se resolve com planejamento. Primeiro passo, catalogar povo, necessidades, demanda, oferecer soluções, acompanhar soluções, que é o mais importante, e realizar. O transporte é a mesma coisa, realmente é bem assustador você ter que pagar, saber que você está pagando transporte para levar seus filhos, ou enfim, e frequentar a escola. Isso é temerário. É bastante preocupante, porque na educação, a educação é o fundamental. Claro, isso aí todo candidato fala. Levar isso a sério é que é outro problema. Porque isso, a educação é uma coisa que você se colhe no médio e no longo prazo. O que fica importante nessa área de educação, que a prioridade do meu governo será a educação de base. E que na educação, tanto na saúde como na administração, os profissionais que estão atuando, professores, médicos, enfermeiros, todos eles, é que são os protagonistas desse negócio. Eles terão comando, terão voz, terão atitude para fazer o que for necessário, claro. E os níveis mais acima são gerenciais, até chegar em mim, claro, no prefeito. Mas ele responde, sem planejamento, sem dados, é impossível organizar qualquer coisa e administrar. Candidato, no seu programa de governo, o senhor coloca aqui, textualmente, os professores devem voltar a ser os protagonistas do ensino. Os diretores que devem ter autonomia e responsabilidades cuidando das contratação, demissão ou remanejamento de serviços ou corpo profissional, como professores, zeladoria e administrativo. Queria que o senhor explicasse isso aqui, que para mim não ficou bem claro. Perfeito. É isso. Toda a estrutura administrativa, ela conta com os cabeças, no caso o presidente, ou prefeito, desculpa, prefeito, seus secretários, que são na realidade gerentes, e os níveis mais abaixo de subgerentes até chegar à parte executiva, que é realmente quem está ali fazendo as coisas. Professores, por exemplo, que foi o que você falou. Os professores eles têm que ser os chefes. Dentro da sala de aula eles mandam. Os diretores, por suas vezes, eles têm que ter autonomia na escola. Por exemplo, tem um caso interessante aqui em Caxias, com o Thales Ribeiro, tem o Nerval, que por muitos anos ele foi um símbolo de boa administração e de qualidade de ensino municipal. Por que isso não foi copiado? Porque não, claro, ele teve os méritos dele, infelizmente ninguém pode mais copiá-lo, porque infelizmente ele já não está mais conosco. Mas enfim, como copiar isso tudo? Tendo autonomia. O diretor ele tem que sentir a autonomia de fazer a escola funcionar, porque só ele conhece aquilo tudo. É impossível que o cabeça, prefeito no caso, consiga controlar todos os níveis abaixo. Isso não existe. Isso não existe em nenhum livro de administração que você pegar. Isso não existe. A administração ela tem que se formar de cima, das partes mais subliminares, gerencial, até a parte de baixo. Mas todas as camadas elas têm que ter responsabilidade e também direitos. Candidato A.J. Alves, o senhor tem 1 minuto para suas considerações aí para os seus eleitores. Ok, povo de Caxias, tem muita gente em Caxias recebendo dinheiro sem trabalhar. Já basta, perdemos tempo demais com esse sistema falido e corrupto. Eu peço a você, claro, que já escutou essa história muitas vezes ao longo,
que me conheça, me acompanhe, conheça as minhas propostas e acredite em mim. Nós podemos mudar Caxias, mas isso precisa ser iniciado. Está com vocês. Vote 27. Muito obrigado pela entrevista. Eu lembro aos nossos telespectadores que o Boa Tarde Caxias continua, agora no seu horário normal, até 1h30 da tarde, e que amanhã nós teremos uma nova sabatina. Amanhã será a vez do candidato César Sabá, do MDB. Não saia daí que eu volto já.